Hoje nós vamos falar sobre um projeto que nós desenvolvemos, que é um software de replicação multimaster. Esses slides vão estar disponíveis no SlideShare, que vocês estão vendo aí o endereço. Bom, vamos começar pelo nome. Tá? O nome do produto se chama CraODB. Tá? Por que CraO? Porque CraO é um povo timbira que vive lá no Tocantins. Então, por isso a gente escolheu esse nome e fizemos esse logo bacana e estilizado para poder representar o produto. E aí vocês vão entender um pouquinho também do logo, representa exatamente o que o produto é. Bom, a motivação para esse produto foi justamente porque a gente não tinha nenhum software de código aberto para arquitetura de replicação lógica. O que se tinha eram alguns softwares que ou eram fechados ou utilizavam replicação via gatilhos, mas não usavam a infraestrutura nova que o Postgres já disponibilizava. Bom, é sabido que em vários cases a gente precisa ter o banco de dados espalhado em vários locais. E então há essa necessidade de ter uma replicação multimaster. Principalmente porque o Brasil é um país heterogêneo e da mesma maneira que tem uma infraestrutura muito boa aqui em São Paulo, lá no Amazonas você só consegue um acesso via satélite com link de 128K. Ou um acesso à rádio que pode ficar 2, 3 dias fora, porque a antena queimou. E aí alguém tem que descer 8 horas de barco para comprar o equipamento ou trazer um outro equipamento. Então isso é a realidade no Brasil. A ideia também desse projeto é que fosse um produto performático, porque a gente sabe que mesmo as soluções que estão fora do core do Postgres hoje, elas têm seus problemas de performance se eu começo a exigir muito. Então eu tenho algumas soluções, por exemplo, baseadas em gatilhos, que o banco pode sofrer um pouquinho porque ele tem que ficar escrevendo 2 vezes. Como o Postgres também, teria que ser uma solução de fácil uso. E atualmente ele suporta já as versões 10 e 11 do Postgres. Tá? A 12 está em produção, assim que o 12 sair, a gente também vai disponibilizar a versão 12. Bom, o CraODB, quais são as características? O CraODB ele é um fork do Postgres, tá? Mas é um fork que evolui, não é aquele fork que fica parado em uma versão, como alguns produtos comerciais. A nossa ideia é sempre estar acompanhando o Postgres, então sair uma nova versão do Postgres, a gente vai estar sempre acompanhando o core. Algumas características aqui são características do Postgres, mas eu coloquei para destacar, para vocês entenderem a solução. Então, replicação lógica é uma característica do Postgres. Replicação transacional também é uma característica do Postgres. O que é essa replicação transacional? É aquela onde o que eu aplico do outro lado é exatamente igual à transação que foi gerada no principal. Tá? E se ele não conseguir aplicar do outro lado essa transação, ele não aplica pedaços dela, enquanto você não corrigir a consistência ali. Ela é uma replicação seletiva, então ela é diferente daquela replicação física que vocês conhecem, que eu replico todo o cluster. Eu posso escolher um banco específico para replicar, eu posso escolher também uma tabela específica, um conjunto de tabelas para poder replicar. E aqui entra a questão do CraODB, que ele consegue fazer um filtro de registros. Então, se eu tenho uma tabela de vendas, suponhamos, e eu quero replicar parte dessas vendas para um outro site backup, eu posso usar um filtro ali na hora de declarar a replicação e dizer para ele que eu quero que ele coloque uma condição para replicar. E ele também consegue fazer um filtro baseado no nó. Então ele vai conseguir
saber para onde ele vai ou quando ele tem que parar de mandar para frente a partir da origem que tu colocou lá. O Postgres ele segue esse modelo Publish Subscribe, não é uma característica do CRA, é do Postgres. O sincronismo inicial, o Postgres também ele faz essa parte de sincronismo, se você quiser que ele faça, mas o CraolDB ele também consegue aplicar o filtro na hora de fazer o sincronismo. Ele replica para diferentes sistemas operacionais e diferentes versões do Postgres. Isso aí também são características do próprio Postgres. O projeto CraolDB ele é código aberto. Depois eu vou mostrar o endereço que vocês podem baixar o código. E a licença é a mesma do Postgres. Bom, ele não é um software que utiliza gatilhos. Então, ele não tem aquela questão de ter mais carga no servidor que vai estar enviando os dados. O subscriber ele não precisa estar em modo standby, então eu posso trabalhar com tabelas temporárias lá no outro nó. E eu não preciso me preocupar com cancelar consulta, como que eu vou fazer com relação ao cancelamento de consultas. E além disso, eu posso ter bases heterogêneas. Eu posso ter roles diferentes, permissões, parâmetros, tabelas, outros objetos diferentes nas bases que eu estou trabalhando. A topologia que a gente bolou para essa primeira versão é uma topologia baseada em estrela. Tá? Não que a gente não ataque outras topologias, eu vou explicar por que que a gente escolheu essa aí. Por uma questão de limitação da própria API que o Postgres fornece hoje. Então, nessa versão inicial, a gente trabalha na topologia estrela, onde eu tenho um nó central e tudo vai passar por ele. Então, se eu coloco um dado ali na filial 1, esse dado ele pode ir para a matriz e, por consequência, ir, por exemplo, para a filial 2, filial 3. Ou eu posso definir que um dado que eu inseri na filial 3, ele vai só para a matriz e pronto. Ele não vai nem para nenhuma filial. Então, baseado nos filtros e nas origens que eu defini, eu posso definir isso aí. Qual vai ser o caminho que o meu dado vai percorrer nos nós ali, na minha topologia. Bom, os casos de uso para o CraolDB é exatamente a replicação seletiva, replicação parcial da tabela, a replicação de uma mesma tabela nos dois sentidos. Hoje, se você fizer isso no Postgres, ele vai dar conflito, porque um registro que tu inseriu no nó, ele vai para o outro e ele vai tentar voltar para o outro nó. E aí ele vai gerar um conflito. E ele serve para consolidar dados, como dá para vocês verem aqui, né, nessa figura. A matriz ali justamente é quem está, por exemplo, consolidando os dados. E ele serve também para distribuir os dados. Porque eu posso dizer que alguém inseriu uma venda na matriz, mas essa venda é, por exemplo, da filial 1. Então eu inseri na matriz, mas o dado vai para a filial 1. Somente. Ele não vai para as outras filiais. Bom, aqui essa arquitetura é basicamente a arquitetura do Postgres. Tá? É a arquitetura que se tem no Postgres. A única diferença aqui é que o Output Plugin, que é quem faz toda a engenharia de decodificação da informação e geração do dado que precisa ser enviado para ser aplicado no outro nó. Esse Output Plugin ele foi modificado para que ele pudesse aplicar os filtros. Então, no Output Plugin é onde eu vou aplicar os filtros. O filtro por registros e também o filtro por origem. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas, basicamente, isso aí é como o Postgres trabalha com a replicação lógica. Bom, um pouco sobre filtro de registros. Basicamente, é um filtro que eu faço na origem.
tá? Dá para vocês verem aqui que esse publisher é a origem, tá certo? Então, a ideia de você ter o filtro ali é porque você economiza tráfego. Por quê? Eu filtro ali antes de enviar. Eu não envio e chego lá e descarto o dado. Então, eu economizo tráfego. E cada publication ela pode conter tabelas com filtros ou sem filtros. Eu não preciso, essa publication é só os filtros, essa não. Eu posso misturar isso aí. Então, para cada tabela, vocês podem especificar lá uma cláusula where, na qual vai dizer se aquela tabela tem filtro ou não. E nesse caso aqui, da cláusula where, ela, por enquanto, ela não pode conter funções, tá? Isso é um detalhe de implementação que eu acho que é difícil ser corrigido, porque no momento da decodificação lógica, se alguém mexeu na função e a função ficou errada, eu não vou conseguir mais passar daquele ponto, porque toda vez ele não vai conseguir decodificar aquilo que já foi gerado no wall. Então, nesse momento, o que a gente fez foi desabilitar o uso de funções, até depois que a gente teve algumas discussões na lista, e a gente percebeu que isso aí não era uma boa, porque eu não consigo ter uma árvore de dependências da função para validar se a função realmente está certa ou não. Então, a gente optou por desabilitar, por agora, o uso de funções. Mas vocês podem usar colunas e alguns outros operadores normalmente ali no filtro. O Output Plugin ele aplica esse filtro, tá? E daí ele decide se vai enviar ou não. Então, nesse momento, ele faz o filtro para os dois casos, tanto para registro quanto para origem. Bom, o filtro de origem, como que ele funciona? Ele é baseado no Replication Origins, que é uma feature implementada no Postgres, que basicamente é um identificador do nó que está recebendo essa replicação. Se vocês olharem nessa figura aí, eu não sou muito bom em desenho, mas eu acho que dá para vocês entenderem a explicação. Se eu inserir o registro essa pub 123, ela vai pegar esse registro, suponhamos que esse registro é de uma tabela que está nesse pub. Esse dado ele vai ser enviado para o subscribe, que é o 456. Esse subscribe ele vai trabalhar e vai escrever esse dado. No entanto, eu tenho uma outra publication ali, 456, embaixo. Esse publication ele vai ver que tem um registro, que foi o A que foi inserido, ele vai tentar pegar esse registro para poder mandar ele de volta para o outro nó que ele tem no outro sentido. No entanto, eu tenho um filtro ali para o 123. Então, nesse momento, ele não vai deixar o dado voltar para o primeiro nó. Então, com isso, eu consigo trabalhar essa questão do filtro de origem. Então, se eu insiro um dado em A, quando ele chega em B, como ele tem um filtro, ele não consegue voltar para A. Da mesma maneira, eu posso fazer em B. Então, se eu fizer assim, eu consigo fazer a replicação bidirecional sem o dado voltar para a sua origem. Tá? E isso tudo baseado nesse identificador. Tá? Então, o que o CrowdDB fez foi modificar isso aí. Isso aí já era fornecido pelo Postgres. No entanto, era algo interno. O que a gente fez foi só expor esse ID para que quem configura a replicação possa dizer, olha, eu quero o número 1 para esse nó, o número 2 para esse, o número 3 para esse. Bom, como é o funcionamento? Não sei se todos vocês estão inteirados em replicação lógica, mas basicamente eu tenho a publicação e eu tenho o subscribe. Como é bidirecional, eu sempre vou ter uma publicação, um subscribe, de cá eu vou ter uma publicação e um subscribe de cá, certo? Então a única diferença com relação ao Postgres é que eu vou poder adicionar esses filtros. Tá? O resto tudo é igual. Eu posso
selecionar quais as mudanças que eu quero, eu posso fazer múltiplas publicações ali, e daí eu posso trabalhar também depois, remover e adicionar tabelas novas nas publicações. Isso aí você pode fazer tudo. Bom, aqui são um exemplo que o primeiro caso ali é o Postgres funciona, for all tables. O segundo caso ali, que é esse pub123to1, é a sintaxe já do CrowdDB. Então, basicamente, eu tenho a tabela, depois dela eu tenho uma cláusula where. Nesse exemplo, eu coloquei só uma tabela, mas se você tivesse várias tabelas, tu poderia colocar tabela, cláusula where, vírgula, tabela, cláusula where, vírgula, e assim por diante. Inclusive, posso colocar a tabela sem a cláusula where, ele é opcional. Se eu quero enviar os dados de toda a tabela, eu coloco toda a tabela ali. The where clause is the part of your fork? Yes. Bom, do outro lado eu tenho a assinatura. Então, na assinatura eu tenho as mesmas características que se tem no Postgres, e a diferença vai ser só aquela questão do filtro de origem e da identificação do nó. Tá? Então, aqui basicamente a assinatura, ela vai criar lá um slot do outro lado para poder saber qual é a posição que ele está replicando e está consumindo daquele slot. Bom, aqui, com relação à assinatura ainda, tem a questão do sincronismo. O CrowdDB ele consegue também aplicar o filtro que tu definiu na publicação e sincronizar somente os dados que casam com aquele filtro. Ou seja, na hora que eu estou montando a réplica, eu posso copiar parcialmente os dados e no momento do sincronismo também vai funcionar essa cópia parcial. Aqui no subscription, a única diferença tem algumas... O primeiro caso é a sintaxe do Postgres. Tá? O segundo caso, sub 2 ali, é a sintaxe já do CrowdDB. Então eu tenho aquele with ali, with replication origin ID. Tá? É exatamente o identificador do nó, que eu comentei agora há pouco com vocês. E é baseado nesse identificador que eu vou definir quais são os nós que eu tenho ali na minha topologia. E eu vou usar esses identificadores justamente para colocar ele no filtro, que é esse parâmetro filter origins. Então ali eu posso definir quais são os nós que eu quero filtrar, certo? Pode ser um ou mais de um. No meu caso ali só tem um, mas pode ser mais de um nó. Tá? A ideia é que aquilo ali possa ser uma lista. Bom, aqui é sincronia, como eu disse, o único detalhe aqui é só a questão do filtro, que ele vai aplicar se houver. Se tiver o filtro lá, ele vai aplicar o filtro antes de enviar os dados. Bom, aqui para a gente entender planejamento, de como fazer o setup dessa solução. Ele funciona a partir da versão 10, então você pode trabalhar com dois nós, um na versão 10 e o outro na versão 11, por exemplo, ou os dois na 11. Aqui funciona toda a questão de que você tem no Postgres, você tem que ter uma tabela que seja o mesmo nome, com o mesmo esquema, as mesmas colunas, o mesmo tipo, tá? Tem a questão das chaves primárias que vocês têm que observar, que tabela sem chave, você tem que ou criar uma chave ou usar o replic identity. Tá? E aqui no CrowdDB tem um detalhe, que é com relação às colunas que vão no filtro. Então, tudo que vocês usarem no filtro, vocês têm que ser colunas que sejam da chave primária ou do replic identity. Por que isso? Porque na hora de aplicar o filtro,
essa informação ela tem que ir na informação, por exemplo, se você está fazendo um update ou um delete, ele gera uma tupla new, uma tupla old para dentro do plugin para ele poder comparar. E aí se você não cria, se a coluna do filtro ela não é da chave primária, a informação não está lá para ele comparar na coluna old. Então aí ele não consegue fazer o filtro e ele acaba se perdendo na hora de replicar. Então esse detalhe aí tem que ficar atento na hora de fazer o deploy. Então todas as colunas que participarem do filtro, elas têm que estar contidas ou numa chave primária ou no replica identity. Bom, aqui é alguns detalhes com relação a gatilhos que vocês têm que observar. Se eu tiver um gatilho que tem que ser disparado, cuidar porque a replicação ela dá um bypass, ela não dispara gatilhos. Então, se eu tiver um gatilho numa tabela que, mesmo com a replicação, eu tenho que disparar esse gatilho, eu preciso mudar o status da trigger, colocar como enable replica ou enable always, para que o gatilho possa ser disparado lá. Normalmente, na maioria dos casos, isso não precisa ser feito, porque uma vez que o dado já foi disparado na origem, eu não preciso disparar ele no destino. Mas tem alguns casos que eu preciso fazer isso aí, então vocês, na hora de verificarem o sistema, vocês têm que olhar se isso realmente é necessário. E tem a questão da publicação, que na hora de escolher a publicação, se vocês quiserem ter várias publicações separadas, vocês têm que cuidar com relação às transações, porque às vezes vocês deixam uma tabela de fora e na hora de replicar o dado, como do outro lado ele não vai checar foreign key, eu posso ter um dado inconsistente do outro lado. Então eu tenho que verificar isso aí também. Bom, a configuração basicamente é a mesma da replicação lógica. Eu tenho que ter uma role, eu tenho que ter uma regra lá no HBA, que é uma regra como um usuário normal. Alguma configuração eu vou mostrar que vai no postgresql.conf. Aqui, como não replica DDL ainda, eu preciso copiar o esquema que eu quero replicar do outro lado, ou o conjunto de tabelas, se são 5 tabelas, eu tenho que pegar o esquema dessas 5 e criar do outro lado. Ele não vai levar a DDL para o outro lado. Eu vou escolher se eu quero fazer o sincronismo ou não. E a entrega é via streaming, tá? O protocolo da replicação do Postgres. E aqui eu vou usar o allSender. E do outro lado eu vou usar o Logical Replication Worker. Bom, a configuração eu estou chamando aqui de publisher, pensa num nó, mas você vai ter que fazer a mesma coisa nos dois nós, tá? Então, basicamente com a configuração do 10 ou 11, basicamente o que tu precisa fazer é mudar o all level para logical, o resto dos parâmetros já estão todos por padrão, então basta que vocês mudem o all level. Como eu disse, criar role, colocar uma entrada no PGHBA. Aqui é a questão do esquema, você tem que levar o esquema para o outro lado. Então, ou vocês têm ali um dump do esquema, ou vocês têm uma DDL, e vocês vão ter que criar, porque o Postgres ainda não consegue fazer isso. Bom, e para criar a publication, basta que eu coloque ali a sintaxe. Veja que ali eu tenho a tabela contas, histórico, e a tabela vendas tem um filtro. Tá? Então aqui basicamente ele vai replicar toda a tabela contas, todo o histórico, e a vendas só caso esse campo filial for igual a 12. E lá no outro nó, eu vou criar o subscription, onde eu vou colocar as informações de conexão do nó publisher, e vou colocar o if aí replication origin, que eu estou falando que aquele nó é o 34, mas que eu tenho um outro nó, que é o 12,
que eu vou replicar um para o outro, que é o que eu vou filtrar. Por quê? Para poder evitar que o registro volte para o nó de origem. Da mesma maneira, eu tenho que fazer o contrário lá na outra máquina. Eu vou criar o publication de cá, aí eu posso definir, às vezes, esse filtro aqui, talvez eu vou mudar esse filtro em vendas. E no outro nó eu vou criar o subscriber, só que eu vou ter que colocar lá replication origem 12 e filter origem 34. Então, feito isso, eu vou conseguir que nenhum dado volte à origem. É claro que se eu colocar um filtro na origem numa ponta e esquecer de colocar o filtro origem na outra, o dado vai voltar, mas aí é um erro na hora de fazer o setup. Bom, aqui é só para ilustrar os parâmetros que vocês precisam normalmente. Você tem por padrão aquilo ali. É claro que se a sua topologia tiver mais nós, você vai precisar aumentar esses valores. Por exemplo, para cada publication, subscription, você vai ter que ter um slot. Então ali o Postgres tem 10 por padrão. De repente vocês vão precisar de um valor maior. E eu tenho ali também o número de workers, que atualmente é 4 por padrão, mas vocês vão possivelmente precisar de mais, se for o caso, se vocês tiverem mais publications ali. E se vocês estiverem trabalhando com sincronização, aquele último parâmetro ali é o número de workers que ele vai usar para sincronizar. De repente, se você quer sincronizar, a base é grande, de repente você precisa de um planejamento para colocar um valor maior ali para poder iniciar a cópia. Bom, o monitoramento, basicamente é o mesmo monitoramento do Postgres, isso aí o CrawlDB não mexeu, que basicamente é o Stat Replication, que mostra dados da replicação física e lógica, e os slots também dão informações de progresso do andamento da replicação. E lá no subscriber também tem estatísticas do subscription. Aqui um exemplo para vocês verem, é uma replicação. Aqui a gente não diferencia físico e lógico, mas a gente tem um detalhe ali que dá para ver que é uma replicação lógica, que geralmente o Postgres coloca o application name como nome do subscription. Então, se eu tenho um nome ali que é do subscription, quer dizer que aquele registro ali de informação é sobre a replicação lógica. Se vocês quiserem saber a diferença, o lag que está um nó para o outro, vocês podem usar ali essa função para poder saber o lag. E também vocês podem olhar o slot, porque o slot ele justamente dá a posição que ele está no momento da replicação. Então aí vocês conseguem ver se ele está atrasado ou não, conseguem fazer ali uma junção para poder entender se ele está muito atrasado ou não. Aqui é as estatísticas sobre o subscription, tá? Então ele mostra ali a posição que ele está, a última mensagem recebida. Então ele consegue te dar essas informações também. Bom, como todo projeto que inicia e ele é um software que nasceu com pouco tempo e por se tratar de uma solução complexa, o banco de dados já é uma solução muito complexa e esse tipo de software, principalmente porque banco de dados tem que fazer consistência, se torna bastante complexo quando você fala que você vai desvincular um banco do outro. Então, nesse sentido, a gente tentou dar um passo curto para não dar um passo longo e não conseguir fazer o projeto. Então, a gente deixou algumas coisas para serem implementadas futuramente. A primeira limitação é com relação à origem do registro. Hoje o Postgres ele não consegue manter um rastro do registro
ele só consegue saber que a origem, quando o dado chega no outro nó, ele sabe que a origem é desse. Mas depois disso, essa informação ela só fica aqui no wall desse nó. Se eu tiver aqui replicando, outra publication aqui replicando esse mesmo registro para um outro nó, ele já não consegue entender. Basicamente, quando o dado chegar aqui, ele vai entender que a origem é esse e não esse, que era o inicial. Então, sem isso, por exemplo, eu não consigo fazer uma topologia circular. A não ser que eu faça, espere o dado chegar aqui e faça uma resolução de conflito. Só que isso aí é muito custoso. O próprio BDR faz isso, nas versões anteriores, não sei como está hoje. E se a gente tiver um rastro da origem, a gente consegue prever o conflito. Então, quando eu chegar aqui embaixo, que eu for enviar o dado de volta para cá, eu falo, opa, espera aí, ele já veio daí, então não preciso mandar para lá. Resolução de conflito, que é algo complexo de fazer e não é gratuito. Então, o ideal é que essas soluções multimaster, elas não usem e abusem de resolução de conflito, porque é algo custoso, porque praticamente o dado tem que chegar lá no nó, eu tenho que fazer um select, usando alguns campos-chave ali, para buscar se aquele registro existe ali. Se ele não existir, eu insiro. Se ele existir, eu tenho que olhar uma regra, que ali eu coloquei alguns casos comuns, que é se eu vou descartar o registro que eu mandei, se eu vou descartar o atual que está lá, se eu vou dar um merge nos registros, ou se eu vou manter o registro mais antigo de acordo com o timestamp. Então tem várias estratégias e eu posso definir isso aí. Tá? E não é algo trivial de fazer. E também não é algo que seja grátis. É algo que custa para o banco. Então, se a solução tiver que ficar resolvendo conflito toda hora, você vai ter uma queda ali de performance. Com relação aos erros, bom, basicamente ali com as visões que eu mostrei para vocês, dá para a gente saber se a replicação parou ou não. Né? Você vê ali o restart LSN não está andando, a replicação está parada. Mas por que ela parou? Então, o ideal é ter, por exemplo, uma view ali para poder fazer um monitoramento do erro e te mostrar, olha, a replicação parou desse nó porque está dando um conflito de chave. E mostrar exatamente qual é a tabela, qual é o registro. E às vezes até ter uma interface para eu fazer, não, descarta esse registro. Não, descarta o atual e mantém esse registro que chegou agora. E aí eu consegui dar um progresso na replicação. E é um pouco mais complexo, né? Falar sobre DDL. Eu conversei algum tempo com o Álvaro, que já trabalhou muito nessa parte de DDL aí no Postgres, mas é algo também complexo de fazer replicação de DDL. Não é algo trivial, envolve várias questões com relação a lock, ou mesmo a própria dificuldade de montar o DDL, porque muita gente fala, mas pega o mesmo create e joga para lá. Só que não é assim. O que o que a gente consegue remontar, ele é baseado no que está lá no catálogo. Então, um create table, ele insere em 5, 6 tabelas no catálogo. Eu tenho que pegar todos esses registros que foram inseridos e recriar o comando. Então, não é algo simples de fazer e não é algo trivial. Sem falar na quantidade de DDLs que você tem. E você tem que tratar uma a uma. Mas é algo que a gente quer tratar, porque a gente sabe que hoje os modelos evoluem e a gente precisa colocar isso aí para que eu não precise fazer fora do produto, ou fazer uma janela e aplicar a DDL aqui e aqui, porque não adianta nada se eu aplicar a DDL de um lado e não aplicar do outro, e se eu tiver um atraso aí eu vou ter um problema. Então não é algo trivial fazer essa aplicação de DDL quando eu tenho uma solução multimaster. Quando eu tenho outros tipos de aplicação no Postgres,
é tranquilo, mas quando eu tenho ali a DDL, eu tenho esse problema. Eu tenho que gerar um lock de um lado, um lock do outro, esperar zerar o lag, aplicar exatamente naquele tempo que eu tenho dos dois lados ou em vários nós da topologia ao mesmo tempo. Então não é algo trivial de fazer. Bom, acho que tenho 30 segundos ainda. O projeto, vocês podem obter informações dele na página da Timbira. A gente ainda vai estar divulgando algum material sobre como instalar. A gente ainda não tem um RPM, um DEB, mas a nossa ideia é disponibilizar isso aí, disponibilizar um repositório para que seja fácil a instalação e o uso do CryoDB. E o código ele está todo lá no GitHub, tá? O código está todo lá no GitHub da Timbira. Aqui, se vocês entrarem, tem os branches. Basicamente, isso aqui é um clone do repositório do Postgres, mas vocês vão ver que tem alguns branches aqui, ó. CryoDB 10.9, CryoDB 11.4, tá? Então, a cada minor version do Postgres, a gente vai estar criando um branch lá e estar colocando o código atualizado para as versões do Postgres. Perguntas? Já colocou em cliente? Sim, a gente tem ele. Se vocês já colocarem em algum cliente. Sim, a gente tem um cliente, inclusive está aqui na sala, mas como a gente não tem autorização para poder falar, citar, eu posso falar alguns detalhes, mas não explicar a fundo. Possivelmente, se ele quiser comentar e conversar contigo depois. É uma solução que tem 13 nós, tá? E funciona aí há quase um ano. Microfone. Boa tarde, pessoal. No caso, o cliente é o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Ele fez um projeto piloto lá para implantação dessa replicação lógica. Só para ambientar, a gente usava uma replicação baseada em gatilho, assíncrona, e não garantia a questão de integridade dos dados, que não seguia a ordem cronológica de como a transação era feita, né? No nó onde o registro é gerado. Causava muito problema para a gente, questão de carga, o link de comunicação nas comarcas dos interiores nossos, são 11 comarcas do interior. Tem muita estabilidade, não é um link robusto e causava muita carga, que ele copiava o registro todinho e mandava por outro lado, né? Se uma comarca ficasse fora um dia, tinha que ter intervenção manual. Não tinha como ela voltar e a replicação passar isso sozinha. A gente tinha que ir lá, tirar essa replicação do nó, do loop nosso, que era ficava rodando de tempo em tempo, por isso que ela não era síncrona. Você tinha que tirar essa replicação do loop e lá esperar voltar a comarca e ir passando por partes o registro. A gente decidiu sair dessa replicação, estava dando muita dor de cabeça para a gente não tinha suporte mais de quem desenvolveu, e implantamos o CryoDB, né, que agora tem um nome, na época não tinha nem nome. Cara, é outro mundo. A replicação diminuiu bastante a questão de carga nesses nossos links, que não são muito bons. É uma replicação que eu diria síncrona, que é instantânea. Você dá commit no lado, já chega no outro. A questão dos dados, né, da consciência dos dados. A gente não teve problema mais com isso. No começo, a gente teve por questão da sincronização, a primeira que foi feita, né? Nós tivemos alguns problemas, mas foi corrigido. E eu acho que um dos últimos problemas que nós tivemos foi a questão de quando você faz, nós tivemos que fazer um update numa tabela que é muito grande nossa. Tem quase 2 milhões de registros.
Esse update, ele passa por todos os slots configurados na tua replicação. No caso, foi feito na nossa comarca principal da capital. Tipo, esses 2 milhões de registros passaram por todos os slots. Aí você multiplica esses 2 milhões pelos 11 slots. Isso até de falar isso aí. Isso eu ia perguntar para ti se você já tem alguma coisa que prevê, que não, tipo, não deixa o cara fazer isso, ou se o cara fizer, a replicação já consegue garantir que o servidor não cai. Que isso, o nosso servidor caiu e a gente demorou, acho que em torno de 2 horas para descobrir que o problema era esse. E tu até teve que intervir, né? Sim. Nessa época lá, para a gente descobrir que o problema era esse. Não, tá. Bom que você perguntou, eu não lembrei de colocar aqui como limitação. Na verdade, essa é uma limitação do Postgres, tá? Lembra que eu falei lá no início que a replicação ela é transacional? Então, ou seja, ele tem que passar tudo de uma vez. Então, o que o all-sender faz? Vou voltar ali. Então, o all-sender, o que ele faz? Ele pega essa transação inteira, coloca ela em memória para tentar enviar ela para o outro lado do Logical Replication Worker. Só que, como eu tenho 12 all-senders, os 12 vão tentar fazer ao mesmo tempo, porque a replicação ela é muito rápida. O delay ali, o tempo que o all-sender dorme é pequeno. Então, basicamente, quando tu dá um update desse em 12 milhões de registros, ele vai tentar enviar ao mesmo tempo, praticamente, os 12 ali, tentando enviar para o outro lado. Com isso, é 12 vezes a memória que ele vai ocupar da transação, e isso aí pode esgotar a memória da máquina. E foi o que aconteceu no caso deles. Esgotou a memória da máquina e o que acontecia? O SO matava o Postgres. O Postgres subia de novo, tentava mandar de novo, caía, subia. Então a solução lá foi parar os nós, a gente parou e foi passando alguns que a quantidade de memória permitia. E aí a gente conseguiu fazer isso aí. Mas é uma limitação do Postgres, tá? É claro, a gente pode tentar melhorar isso aí, mas eu não vejo como ainda corrigir isso, se não instruir o pessoal, não façam transações grandes com replicação lógica. Mesmo com Postgres, se você fizer isso, você vai ter esse mesmo problema. Mais alguma pergunta? Oi, Lê. Eu fiquei com dúvida ali naquela parte dos filtros que tu colocasse em cima da tabela de vendas, que filtrou só a filial. Ali eu queria saber se, quando tu filtra somente a tabela de vendas filial igual a 12, tu tá filtrando é isso? Filial igual a 12? Não sei, são vários exemplos. Eu acho que era no slide 26. Tá, enfim. Depois tu filtrou a filial igual a 12, ele faz essa cascata para as outras tabelas também ou só para aquela tabela de vendas? Só para aquela tabela. O filtro, ele vale para aquela tabela. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho contas, histórico e vendas. São 3 tabelas. Contas e histórico, ele vai replicar toda a tabela. Vendas, ele vai replicar só o que casa com o filtro. Tá? O filtro ele é individual por tabela. Não tem uma sintaxe que diga faça o filtro e filial igual a 12 para todas as tabelas. Tá? Então, se eu quero especificar o filtro, eu tenho que especificar para tabela por tabela. Possivelmente, a gente pode trabalhar uma sintaxe para fazer o todo, mas eu não vi uma maneira fácil de fazer. Então, foi por tabela por tabela. Tá? Então, se tu quer fazer isso aí, tu cria tabela por tabela. Não é difícil. Por exemplo, no caso lá do TJ, o que eu fiz foi um script. Basicamente, eles têm um padrão de filtro. Fiz um script pegando todos e montando o Create Publication. Então, o script bash, rapidamente, ele montou ali o set de tabelas deles lá, 300, 400 tabelas, né, Daniel? Isso aí, me perdi. Obrigado.
Mais alguma? Mais alguma pergunta? Will, a gente tem o mesmo problema, né? A gente usa replicação parecida, né? Só que em outro banco. Só que a nossa é por gatilho, quer dizer, a gente fez diferente no caso. E a gente teve esse problema também com os 2 milhões de registros também, mesmo. Ou seja, tem uma hora que tem que rodar lá, o cara quer dar um desconto lá em todos os produtos dele, sei lá. Né? Então, na verdade, a replicação não faz nada. Se o cara falar deu desconto, ele vai rodar e vai dar os 2 milhões e vai dar o problema lá que deu em vocês também. Mas geralmente o suporte sabe, ou seja, que tem alguma ação grande, né? E aí a gente criou um usuário diferenciado. Então, para o suporte entrar com aquele usuário para não replicar. Então, na verdade, o que ele faz? Ele prefere entrar, no caso dele, lá nos 13, lá nos 19 lá, servidores e rodar manualmente aquele comando, porque é uma coisa bem específica. Essa foi uma maneira que a gente contornou. Tá? Se é a melhor maneira, não sei, mas foi uma maneira da gente contornar para não gerar, no nosso caso lá é 13, né, 13 nós, então, ou seja, e teve lá caso de mais de milhões de linha num único nó, então, ou seja, 20 milhões de linhas gerar. Então a gente tinha esse problema. Tá? Porque no nosso caso ele não chega a travar o servidor, tá? Mas ele ficaria 24 horas mandando informação sem parar. Então, ou seja, até o dado atual chegar lá demoraria 24 horas. Tá? Sim, a gente pensou nessa solução também, só que eu nem coloquei ali como limitação, mas a gente está pensando em algo nesse sentido. E dizer para uma transação que ela não replica, apesar de estar lá no set para replicar, eu não replico. E, no entanto, eu vou ter que aplicar isso aí em vários nós. Tá? E tem que fazer corretamente, porque senão eu vou ter problema de consistência. Tá? Então, a gente pensou em algo assim, a gente até acho que discutiu, não foi, Daniel? Sobre isso aí. Uma coisa que a gente também pensou, hoje a gente faz na mão, tá? Porque são bem poucos casos, foi de replicar o comando. Botar um flag lá e tal e replicar o comando. Que aí, na realidade, o servidor matriz leva para todos os mesmos comandos e lá o cliente lá executa o comando lá que é o update lá na tabela de produtos lá, com descontos. Estou dando um exemplo. Nesse caso não vai funcionar para o Postgres porque a replicação dele não é por comando. Tá? Apesar de a gente pensar em replicação lógica, a gente já pensa, é o comando que está replicando. Na verdade, o Postgres replica os dados, ele não replica o comando. Tá? Porque replicar o comando tem uma série de problemas. Quem já usou replicação aí por comandos em outros bancos sabe de vários problemas. Por exemplo, eu tenho uma função que um random, por exemplo, ou algumas funções inesperadas, eu vou ter problema. Uma outra coisa, você falou que é por transação, que você teve problema da memória e tal, mas para levar o arquivo para o outro nó, ele leva particionado lá ao sender lá, ou ele leva todo o arquivo de uma vez só? Porque tem uma transação lá, imagina, tem uma massa de dados ali, certo? Ele está mandando lá para o link para o outro nó. E o outro nó, o link lá é menor. Tá? Ele leva todo, ou ele consegue, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, ele levou de repente 99% do dado, chegou e caiu o link. Entendeu o que quer dizer? Ele começa de novo. Começa de novo. Tá. É porque assim, o all sender, veja ali na figura, tem ali o all buffers, tá vendo? Então a transação fica lá. E ele pega de lá, gera ali uma estrutura de dados em memória de toda a transação e tenta mandar. Se o link cai ali, ele não vai ter um feedback do outro lado que já chegou o dado, ele vai enviar novamente. Tá? Então ele tem essa consistência. Ele espera uma confirmação do outro lado para avançar o restart LSN para dizer, eu já mandei esse dado. Nós fizemos um pacote, no caso. A gente dividiu em pacote porque a gente tinha uma polêmica. Na verdade, quando o pacote era muito grande, né, ele não conseguia chegar ao outro lado, por algum motivo. Então a gente dividiu em pacotes e quando o último pacote chegou, ele, o último pacote chegou, tá ok, servidor. Mais alguma pergunta? É que é o seguinte, só complementando, o Postgres ele não envia aquele pacote inteiro, ele faz um streaming e vai mandando pedaços do registro do log de transação. Por isso que é streaming replication, é fluxo.
O que acontece num cenário desse é que com uma transação muito grande, quando ele for fazer o redo, apply lá do outro lado, lá, aí tem problema. Então, na verdade, a origem, apesar de a gente poder ter estratégias, de repente, no back-end para esse cenário, mas, na verdade, a causa raiz do problema é uma estratégia errada de deploy, uma aplicação errada. Ou seja, fazer um update numa tabela com milhões e milhões de registros, ou bilhões de registros, em todos os registros, numa única transação, ou seja, uma bulk operation, não é legal quando tem um cenário de replicação. O ideal é tu fazer em fragmentos. Faz um update em tantas linhas, depois em tantas, separa esse update, essa bulk operation em várias pequenas transações, em vez de uma única transação. Aí vai embora. Primeiramente, gostaria de agradecer o Euler por ter disponibilizado isso para a comunidade, né? Com certeza resolve problemas de replicação em outros cenários que o Postgres oficialmente não cobre. Mas, com certeza, um grande desafio para você é manter tua implementação junto com as implementações do Postgres oficialmente, né? Cada versão, provavelmente tem que pegar seu código e colocar lá em cima, e pode ser que algo que eles façam quebre o seu código. E a pergunta nesse sentido é se você já pensou ou planeja, de alguma forma, contribuir com algumas modificações como essa de filters, por exemplo, com o Postgres oficial, com o repositório oficial. Tá. Sim, eu falei durante a palestra. Você não estava aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, essa primeira parte de filtro que vocês viram do publication, where, já foi enviada no ano passado para a versão 12, a Commit Fest, e recebi bastante feedback sobre ela. Me deram várias sugestões, correções. Foi feito, só que eu estava no meio do projeto também e acabou meio ficando de lado isso aí, porque eu precisava melhorar a parte de teste, regressão, e acabou ficando, tá? O que eu posso dizer é que eu já tenho uma versão madura dela e eu vou em breve submeter essa parte de filtro. Então, possivelmente deve entrar aí no 13, possivelmente daqui a uns meses, aí espero, né? Mas é isso. Agora, as outras partes eu ainda preciso maturar mais, até porque como eu não peguei feedback de ninguém ainda, da comunidade, essa parte do filtro, eu peguei um feedback legal, agora a parte de filtro de origem, essa parte de limitação, vai ter a parte de topologia. Eu tenho certeza que várias pessoas da comunidade vão dar vários pitacos sobre como deve ser essa implementação no Postgres. Essa foi a minha visão sobre isso aí, tá? Então eu tenho que ver se as pessoas vão também ali na comunidade entender que a minha ideia é o melhor cenário, é a melhor maneira de resolver. Mas eu vou mais para frente submeter. Eu acho que do jeito que ela está hoje, resolve o problema deles lá no TJ, mas eu acho que talvez ela não cobre boa parte dos cenários. Então por isso que eu falei que ele precisaria pelo menos ter essa parte de fazer com que a origem do registro ela caminhe por todos os nós. Eu acho que se você tiver isso aí alinhado com essa questão do filtro, da identificação da origem, eu acho que dá para ter uma solução flexível multimaster para o Postgres. Claro que eu apontei ali vários desafios e algumas pessoas também comentaram sobre isso. Então, é algo grande, mas pode ser o primeiro passo para ter uma replicação multimaster no Postgres.